não será esta fabricação do medo e que justifica a hostilidade com a Rússia uma maneira de legitimar e manter o poder, de que as elites legitimarem o poder e manterem-se e cristalizarem-se no poder no Ocidente? Há uma perspectiva crítica da Rússia que existe por aversão ideológica, Uhum. não apenas porque a Rússia tem um regime diferente do Ocidente, a nível ideológico, nem é pelo autoritarismo, porque obviamente que há outros regimes autoritários que têm boas relações com o Ocidente, mas sim porque a Rússia é uma versão daquilo que o Ocidente podia ser com políticas conservadoras. Com tendências estruturais. Uma tendência foi, não, porque eu acho que não havia má vontade para com a Rússia no início, até se falava em incluir a Rússia na NATO, e como sabes, durante muitos anos houve o Conselho NATO-Rússia, e o que acontecia era que adaptar o Montenegro ou a Albânia para os padrões da NATO é fácil e é rápido e é barato. E adaptar a Rússia, ou melhor, a ex-União Soviética, porque nos anos 90 aquilo era a ex-União Soviética, tinha demorado muito tempo, tinha sido muito caro, tinha envolvido muito capital, teria envolvido muito capital político. E qual é o problema? Os nossos políticos estão lá há 4 anos. Ninguém vai planear para 40, vai planear para 4. Portanto, ninguém se queria dar esse trabalho. E o resultado disso foi o quê? Foi que todos os países que estavam a sair da União Soviética, secessionistas da União Soviética, aderiram à NATO e nenhum país, nem a Rússia, nem países pró-Rússia, aderiram à NATO. Logo, gerou-se um consenso russofóbico dentro da NATO. Um outro problema foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos, muita gente no Ocidente subscrevia a teoria do fim da história. E no fim da história já não é preciso pensar estrategicamente. E a consequência disso foi, bom, então mais vale sairmos de alguns tratados de controle de armamentos, como por exemplo o tratado de mísseis antibalísticos, que era um tratado que basicamente fazia parte de uma série de tratados de antiproliferação nuclear que tinham sido negociados durante a Guerra Fria, e que basicamente dizia o quê? Que nenhuma das partes, nem o Pacto de Varsóvia, nem a NATO, portanto, ambas comprometiam-se a não desenvolver tecnologia anti-mísseis balísticos, ou seja, a não tentar impedir que mísseis balísticos cheguem ao seu alvo. E isto é importante, porque isto manteria a dissuasão nuclear. Isto foi eliminado. E aquilo que Putin disse na altura, e ele avisou para isto, se vocês abdicam destes tratados, a consequência é que nós vamos começar a investir na nossa tecnologia para a nossa tecnologia conseguir furar a vossa tecnologia anti-mísseis balísticos, os vossos escudos. Portanto, não é que nós queiramos, mas vocês vão nos obrigar a isso. E qual é o problema disto tudo nos dias de hoje? É que qual é o problema da Ucrânia? Isto é a minha interpretação pessoal, okay? Não vincula ninguém. É que a Ucrânia e a Bielorrússia, ou melhor, o escudo, as defesas antinucleares da Rússia, que eram basicamente lançar outros mísseis nucleares para interceptar na atmosfera os mísseis do Ocidente, tudo isso estava dependente de um sistema que estava ancorado, baseado em Moscou. Mas esse sistema de interceptar mísseis no limite, atenção, porque não havia tecnologia anti-mísseis balísticos, esse sistema só funciona quando a Rússia tem um aviso de X minutos que estão a chegar mísseis inimigos. O que é que acontece com a Ucrânia? Se a Ucrânia aderisse à NATO, toda a Claro. estrutura de defesa nuclear russa desaparecia. E, portanto, o Kremlin, desde os anos 90, isto não foi com Putin sequer, foi desde os anos 90, com Primakov, deixou bem claro, ouçam, pronto, vocês expandem a NATO, nós não gostamos, mas aceitamos, a Ucrânia e a Bielorrússia são independentes, tudo bem, nós aceitamos, mas há aqui uma linha vermelha, que é nem a Bielorrússia nem a Ucrânia podem aderir à NATO. Ou aderimos todos, e nesse caso, se a Rússia fizer parte da NATO, está muito bem, ou se não é para aderirmos todos, estes também não podem aderir. E a NATO quis ignorar. Aquilo que nós temos aqui é um diferendo entre dois conceitos fundamentais. A NATO defende a política da vizinhança aberta, da porta aberta. Qualquer pessoa pode entrar para a NATO, teoricamente. E a Rússia defende a teoria basicamente da dissuasão nuclear. Portanto,